como vencer as oposições à obra de Deus. A lição de número 9, o texto áureo é Romanos 8,37, que nos diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A verdade prática que diz assim: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Então aqui nós já temos uma lição preciosa, que nós só vamos parar mediante os obstáculos que surgem no nosso caminho, se nós não colocarmos Deus como a pedra fundamental da nossa vida. Quando nós depositamos toda a nossa confiança no Senhor, nós podemos vencer todas as adversidades e fazer com que a sua obra avance. A nossa leitura bíblica em classe é em Neemias, livro de Neemias, capítulo 4, do versículo 8 até o 20, e em 1 João, capítulo 4, versículo 4, e capítulo 5, versículo 5. Diz assim, e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de noite, e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós, pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com sua mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados, e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. 1 João 4, e capítulo 5, versículo 5 diz assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Coisa linda, né, irmãos? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, e nesta noite nós te pedimos inspiração para mais uma vez ensinar a tua palavra ao teu povo, Pai. E pedimos que o Senhor dê a cada um de nós um coração disposto e predisposto a receber a tua palavra e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Porque o poder da tua palavra aparece, Senhor, quando nós vivemos segundo ela. E nesta noite nós nos colocamos, ó Pai, como aqueles que estão com o coração abertos, prontos a receber de Ti o direcionamento para as nossas vidas. Nos ajude,
ajuda, Pai, a nos alimentarmos e vivermos segundo a palavra do Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, o nosso tema hoje, ele fala de um assunto que tem muito a ver com os dias que nós estamos vivendo. Ele diz como vencer as oposições à obra de Deus. Nós vimos pelo texto que ora foi lido, que muitas das vezes, quando o povo de Deus intenta fazer alguma coisa para ele, os inimigos da obra de Deus tentam fazer a obra que é do Pai parar. Mas nós percebemos aqui, através da vida de Neemias e daqueles que estavam com ele, para reconstruir os muros de Jerusalém, no período pós-cativeiro, que eles foram estratégicos. Eles usaram uma estratégia para conseguir vencer o seu adversário. E hoje nós vamos refletir como nós podemos vencer as oposições que os nossos inimigos colocam contra a obra de Deus. Me chama a atenção aqui que quando Neemias ele ordena ao povo para que lute contra os adversários que viessem contra a nação, para impedir eles de construírem ou de reconstruírem, melhor dizendo, os muros de Jerusalém, ele colocou cada um daqueles homens junto com as suas famílias. Quando ele colocou essas pessoas diante da sua família e no muro, na direção das suas próprias casas, ele estava dando para eles uma oportunidade de lutarem por aqueles que verdadeiramente eles amavam. Isso é uma lição já muito preciosa para nós, porque todos nós amamos a Deus, como diz a palavra do Senhor, que nós devemos amá-lo. Mas nós também amamos aquelas pessoas que fazem parte da nossa família. A nossa família deve ser a nossa base depois de Deus. E quando nós nos empenhamos em fazer algo para Deus, e a nossa família está próxima de nós, está do nosso lado, a nossa força ela se dobra, a nossa força aumenta, a nossa força cresce. Então eu já consigo extrair logo nesse início aqui essa lição para as nossas vidas, que a gente possa cada vez mais unir-nos com a nossa família e juntos buscarmos ao Senhor. A nossa introdução aqui no comentário diz assim: na lição 7 observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nesta lição iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Então, que a gente possa refletir que todas as vezes que a semelhança de Neemias, a gente coloca um propósito no coração para fazer algo para Deus, ou por Deus, ou em obediência a um direcionamento de Deus, nós teremos resistência, nós teremos obstáculos, nós teremos adversidades, e nós vamos entender nesta lição qual que deve ser a nossa atitude quando isso acontece, porque a lição preciosa que vai ficar nesta meditação de hoje é que o povo de Deus conseguiu vencer o obstáculo, e no prazo de 52 dias, um tempo recorde, eles conseguiram reconstruir as muralhas de Jerusalém. E por que eles conseguiram isso? Nós vamos entender nesta lição de hoje. O primeiro ponto: qual a procedência destes ataques? 1. A Bíblia revela a verdadeira força por trás daqueles ataques. Ela diz: não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, nossa luta é antes de tudo espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. Desde que Lúcifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá, ele tem sido o adversário de Deus e de sua obra. 2. Qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? Ela diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais A. resistir no dia mau. B. tendo feito tudo. C. ficar firmes. Vemos assim que a Bíblia não aconselha fugir da luta, mas sim ficar firmes,
resistir e vencer. 3. Nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. A Bíblia diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Portanto, isso a Bíblia aconselha: milita a sua milícia da fé, toma posse da vida eterna. Pela fé experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar. Devemos temer para crer somente. Não deis lugar ao diabo. 4. Nessa luta as armas devem ser espirituais. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, os demônios. As armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo. Obrigado, Thaís. Paralelo aqui a essa leitura desse comentário, nós vamos ler alguns versículos bíblicos. 1 Pedro 5,8. Depois nós vamos ler também Efésios 6,13, Tiago capítulo 4, versículo 7. E por fim, nós vamos ler também 1 Timóteo 6,12, só para ilustrar o que nós estamos falando aqui. Então, em primeiro lugar, qual que é a procedência desses ataques? Humanamente falando, quem tentou impedir o povo de Deus de avançar foram os samaritanos. Mas por trás dessa artimanha dos samaritanos, havia o que a Bíblia diz de uma opressão maligna. Então, o que nós entendemos aqui pelo texto de Efésios 6,12? Quando o apóstolo Paulo diz assim que nós não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, a nossa luta não é contra pessoas, não é contra seres humanos. E ele coloca assim, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele está deixando claro aqui, igreja, que a nossa luta é, antes de tudo, uma luta espiritual. Então, muitas das vezes, alguém, uma pessoa, um ser humano, ele é usado pelo inimigo para tentar colocar barreira para o povo de Deus avançar. Mas por trás dessa pessoa, humanamente falando, quem está é o adversário, é o inimigo das nossas almas. Olha o que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Nós vamos ver que nós temos um adversário, nós temos um inimigo, e esse inimigo, ele lidera algumas entidades malignas, e são elas que tentam parar a trajetória da igreja. 1 Pedro 5,8, pode ler. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Muito bem. Então o que nós vemos aqui? Ele não é um leão. A Bíblia chama Jesus de um leão da tribo de Judá, mas ele anda como um leão. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver naqueles documentários, naqueles canais como Discovery, como o Geographic Channel, né? Nós vemos muitas vezes o leão, ele quer pegar uma presa, ele não vai simplesmente lá pegar a presa, ele fica rondando, dando voltas e procurando o quê? A melhor oportunidade. Assim é o nosso adversário. Quando ele quer parar a obra de Deus na vida de alguém, ou quando ele quer parar a obra de Deus na vida de uma igreja, na vida de uma missão, ele começa a rondar, ele começa a buscar o quê? Uma oportunidade para dar um bote. Esses dias eu estava conversando com um presbítero que está trabalhando ali em casa, e nós falávamos justamente sobre isso. Muitas das vezes o inimigo ele quer acabar com uma igreja. O que ele faz? Ele busca destruir a liderança, porque Jesus mesmo disse isso, que o pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersadas. Está lá uma profecia sobre isso, que aconteceria com Jesus lá no livro do profeta Zacarias. Então o inimigo sabe que uma das maneiras dele parar a trajetória da igreja, colocar obstáculos, é ele destruindo a liderança. Então a procedência desse ataque maligno, a Bíblia fala que a origem verdadeira desses ataques são as entidades malignas. Então qual que é a orientação que a Bíblia dá diante disso tudo? Está lá em Efésios 6,13. Quem pode ler? Efésios 6,13, e depois já pode ler também Tiago 4,7. Por isso, peguem agora a armadura de Deus lhes dá, assim
quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Muito bom. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Muito bem. Então, o texto bíblico aqui, esses dois textos de Efésios 6:13 e Tiago 4:7, nos aconselha não a fugirmos da luta, mas a ficar firmes, a resistir, e tem uma promessa. Quando nós fazemos isso na dependência de Deus, nós vamos vencer. Então, nós vamos resistir ao mal. O que eu tendo feito tudo que a Bíblia fala aqui? Ela começa a falar da armadura de Deus. Nós vamos nos revestir da armadura de Deus, que está lá no capítulo 6, no versículo 10 de Efésios. Capacete da salvação, couraça da justiça, cingir os lombos com a verdade, calçar os pés na preparação do evangelho da paz, tomar o escudo da fé e pegar a espada do Espírito. E depois de ter feito tudo isso, nós precisamos ficar o quê? Firmes. Ou seja, nós precisamos perseverar. Então, nessa luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. Sem a fé, irmãos, nós nunca conseguiremos vencer. No texto bíblico que nós lemos nesta noite aqui, o último versículo diz assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos alimentando o nosso coração. Se você perceber que a cada dia que passa a sua fé está diminuindo em vez de crescer, a sua vida espiritual está definhando em vez de desabrochar, aquilo que você está alimentando está tirando a tua fé. Então nós precisamos, diz aqui a palavra de Deus, não dá lugar ao medo, não dá lugar à incredulidade, não dá lugar à dúvida, mas alimentar o nosso coração com a palavra de Deus, para que a gente possa ter fé para vencer todo mal. Em Efésios 4, versículo 2, está escrito que nós não devemos dar lugar ao diabo. Ou seja, quando nós baixamos a guarda, quando nós deixamos de nos alimentar da palavra de Deus, quando nós paramos de vigiar, quando nós não praticamos na nossa vida a oração, que nós vamos falar dela daqui a pouco aqui, nós estamos o quê? Fragilizando a nossa fé e estamos dando lugar ao nosso inimigo. Então, o conselho de Deus nesta noite é primeiro para nós percebermos qual é a procedência desses ataques para a nossa vida. É entender que a Bíblia revela que essas forças que lutam contra nós, elas são malignas, a origem dela é o inimigo. É nós entendermos que nós não devemos fugir, mas ter fé e resistir. Em último lugar, nós devemos entender que as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus, porque elas são o quê? Armas espirituais. Quantas pessoas às vezes querem resolver problemas espirituais com decisões naturais, e aí a pessoa perde a batalha. Então que a gente tenha um discernimento, que quando o inimigo se levantar contra nós usando alguém, nós devemos muitas das vezes, ou sempre, usar das armas espirituais para vencer esse inimigo. Agora, por que nós devemos fazer isso? O segundo tópico diz assim: o inimigo procura atingir o quê? A nossa fé. Vamos lá. 1. O inimigo ataca com a arma do desprezo. Diziam: que fazem estes fracos judeus? De fato, em nós mesmos somos fracos. Paulo disse: quando estou fraco, então sou forte. Quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo. Foi essa a tentação que derrubou Israel. Quando os 10 espias disseram: não poderemos subir contra aquele povo, pois é mais forte do que nós, os israelitas recusaram-se a subir. Recusaram-se a dar ouvidos à mensagem de fé transmitida por Caleb, que dizia: certamente prevaleceremos contra ela. O Senhor é conosco, não os temais. O inimigo ataca com a arma do escárnio. Trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficarem desanimados. Todavia, devemos lembrar de que isso é o que os fiéis sempre tiveram que suportar. Nem mesmo Jesus escapou do escárnio. Ele disse: se chamaram Beuzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Isso faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Os que são carnais procuram escapar do escândalo da cruz.
O inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Vivificarão os montões de pó as pedras que foram queimadas? Moisés, ao olhar para a dimensão da tarefa para a qual Deus o chamava, recusou-se a ele. Quando, porém, Moisés meditou na palavra de Deus, que Deus iria com ele e que Deus seria com a sua boca, Moisés se animou e viu as montanhas tornando-se em campinas. Quem faz a obra é Deus, mas ele usa instrumentos, ainda que estes sejam pequenos e a tarefa seja grande. 4. O inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. Os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Tudo isso para amedrontar os judeus e assim atingi-los em sua fé em Deus. Neemias respondeu: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração o inventas. Paulo escreveu: tornando-nos recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. Jesus aconselhou aqueles que sofrerem acusações mentirosas e a alegrarem-se a exultarem e a não atentarem para o que se fala deles. 5. O inimigo usa como arma a astúcia. Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias. Porém, tentavam fazer mal a Neemias, insistiram na proposta, mas o convite foi repetidamente recusado por Neemias. Estou fazendo uma grande obra, não poderei descer. 6. O inimigo usa como arma as ameaças. Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles, a fim de espalhar medo e pânico entre o povo de Deus. Porém, diz Neemias: oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. Muito bom. Obrigado, pastora Denise. Então, o que nós vemos aqui, irmãos? Primeiro, nós entendemos qual que é a procedência do ataque. Por trás do ataque humano, existe uma opressão, existe uma possessão, existe uma estratégia maligna. E aqui nós vemos o que o inimigo busca fazer. Ele quer atingir sempre a nossa fé. Porque ele sabe que se nós perdermos a nossa fé, nós não temos condições de vencê-lo. Tem uma música, um louvor do cantor Adilson Rossi, que ele diz assim: na vida você pode ter perdido tudo. Se você não perdeu a fé, você não perdeu nada. E qual que é o significado disso? Se você tem fé, ainda que você tenha alguma perca momentânea, pode haver uma recuperação da parte do Senhor. Porque a promessa de Deus é que a glória da segunda casa, isso para Israel, seria maior do que a glória da primeira. Falando do segundo templo, que mesmo sendo um templo humilde, a glória de Deus desceria naquele lugar. Mas isso só é atingido através da fé. Então aqui o inimigo usa 6 estratégias. Primeiro, ele usa o desprezo. Eu já fiquei sabendo de pessoas que pararam de vir à igreja, porque conforme eles aceitaram a Cristo, e eles começaram a caminhar no caminho de Deus, eles começaram a ser desprezados por alguém. E aqui, a palavra de Deus diz lá em Neemias 4:2, que quando eles começaram a construir ou reconstruir os muros de Jerusalém, aqueles homens, aqueles samaritanos começaram a olhar para eles e dizer assim: o que fazem esses fracos judeus? Ou seja, eles passaram a desprezá-los. Se eles tivessem dado ouvido a esse desprezo, eles teriam desistido do projeto de Deus para a vida deles. Então, a própria Bíblia fala que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10, ele diz assim: quando eu estou fraco, então eu sou forte. Qual que é o significado disso? Quando nós estamos nos sentindo fracos, nós entendemos que nós dependemos mais de Deus. E se nós dependemos de Deus, nós podemos renovar as nossas forças. Agora, quando nós nos sentimos o forte, o todo-poderoso, nós temos um grande risco de cair da graça, porque nós esquecemos do Senhor. Então, a segunda estratégia do inimigo é que ele ataca escarnecendo. A palavra escarnecer significa zombar. Na expressão popular hoje é tirar o sarro. Quantas pessoas também, principalmente jovens, adolescentes, deixaram o evangelho porque colegas, porque amigos, porque parentes começaram a tirar o sarro deles. Não foi agora a estratégia do desprezo, foi a estratégia da zombaria, do sarro. Então, se você não tomar cuidado, você pode perder a sua fé por causa disso.
Terceiro, o inimigo, sabe o que ele faz também? Ele tenta mostrar que a obra de Deus é algo muito difícil. Aqui diz a palavra de Deus em Neemias 4:2. Qual que era a palavra deles para os judeus que estavam reconstruindo os muros? Eles disseram assim: vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas. O que eles tentaram mostrar para os judeus? Que a tarefa seria muito árdua, que a obra era muito espinhosa, que eles deveriam desistir. Gente, nesses anos de caminhada, quantas pessoas eu já vi começar naquele pique para fazer a obra de Deus, pregando, cantando, tocando, profetizando, mas aí pastoreando igreja. Mas aí o que aconteceu? O inimigo começou a trabalhar para tentar mostrar para a pessoa que aquilo era muito difícil, que ela deveria desistir. E quantas pessoas, esses dias eu ouvi o missionário Isaías pregando, falando sobre isso. Deus não usa os perfeitos, Deus não usa os mais capacitados, Deus usa os disponíveis. E quantas pessoas que Deus poderia estar usando, mas por causa dessa questão que o inimigo colocou no coração dela e mostrou: não, é muito difícil fazer a obra de Deus. Tem um outro jargão que diz assim: não adianta orar, porque quanto mais você ora, mais vem retaliação do inimigo. Quanto mais ora, mais a luta aumenta. Gente, a luta vai estar aí, você buscando a Deus ou não. O adversário vai lutar contra nós, a gente buscando a Deus ou não, a gente fazendo a obra ou não. Mas quando nós fazemos a obra do Senhor, nós vemos o trabalho das nossas mãos, nós vemos o resultado, nós vemos Deus salvar vidas, edificar pessoas, transformar corações. E enquanto nós ajudamos pessoas, Deus nos ajuda. Quantas das vezes a gente vai ajudar alguém e no final é você que sai edificado? Por quê? Porque nós não atentamos para o inimigo que está dizendo o tamanho da tarefa que está diante de nós. A quarta estratégia que o inimigo usa contra nós são os boatos e as mentiras. Diz assim, os samaritanos espalharam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Gente, Neemias saiu de lá da presença do rei Assuero, lá do rei Xerxes, e foi até Jerusalém, enviado pelo próprio rei, debaixo de submissão. Ele tinha cartas em suas mãos, para que as pessoas da além do rio, os povos da além do rio, ajudassem ele com materiais, para que ele reconstruísse o templo, a cidade e os muros de Jerusalém. Tudo que ele estava fazendo era em perfeita sintonia com a sua liderança. Mas aqui o inimigo começou a semear boatos, mentiras, calúnias. E eu fico pensando quantas pessoas que pararam na caminhada por causa disso, que a gente não deu ouvido, irmãos, as mentiras que o inimigo muitas das vezes planeja para destruir a nossa fé. Eu costumo dizer para minha esposa: se eu fosse ouvir as coisas ruins que já falaram de mim, há muito tempo eu não fazia mais a obra de Deus. Tudo isso são estratégias que o inimigo usa para minar a sua fé, tanto a sua de você que está aqui na igreja, quanto a sua que nos acompanha por esta live. Talvez você está na sua casa, desanimado, não quer mais fazer a obra de Deus, está triste, porque você fazia, você se dedicava, você dava, como diz aí o ditado, você dava o próprio sangue para fazer a obra de Deus, você não media distância, mas alguém te caluniou, alguém espalhou um boato falso contra a sua vida, porque boato é sempre falso, e hoje você está desanimado por causa disso. Deus manda dizer para você: levanta a tua cabeça, porque nenhuma dessas pessoas morreram por você. Foi Cristo que morreu por você, e é Ele que tem uma obra grande na sua vida. Você sabe o que é verdade, você sabe que o que disseram contra ti não é verdade, mas você sabe qual que é a verdade. Então empenhe-se em fazer para Deus, porque o seu trabalho, diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, não desfaleça as vossas mãos, porque o vosso trabalho tem uma recompensa. A quinta estratégia que o inimigo usa é a astúcia. Aqui, como eles viram que nenhuma das quatro estratégias deu certo, eles tentaram fazer uma parceria com eles, tentou trazer eles para perto deles. Quantas das vezes o inimigo tem feito isso? Ele usa de todas as maneiras para te derrubar. Como ele não consegue, ele envia um secretário dele para fazer uma amizade com você, para te tirar da presença de Deus. Mas aqui eles
qual foi a resposta de Neemias? Está aqui no capítulo 6, no versículo 3. Ele diz assim: olha, estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Para pensar. O que você está fazendo, por mais simples que pareça, não é para o pastor Davi, não é para a Assembleia de Deus Jardim Letícia, não é para nenhum ministério, não. Você está fazendo para Deus. Você está fazendo uma grande obra. Um dia, perante o Senhor, no tribunal de Cristo, cada um de nós receberá o galardão da parte de Deus. E aí ficará claro, patente, visível para todos, que era uma grande obra que você estava fazendo. Então não ligue para as estratégias do inimigo que quer você parado, que você desista da obra de Deus. Não, levante a sua cabeça e diga para ele: olha, eu estou fazendo uma grande obra, eu estou edificando o reino de Deus na terra, estou salvando vidas com a ajuda de Deus, e estou edificando corações. Eu não posso descer, eu não posso parar. E a sexta e última estratégia, o inimigo usou, sabe o que? As armas da ameaça. Quando ele tenta todas as maneiras, ele não consegue, ele tenta ameaçar as pessoas para fazer elas pararem. E aí, olha o que diz Neemias no capítulo 4, no versículo 9. Eles vieram, ameaçaram guerrear contra eles. Sabe o que eles fizeram? Oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Aqui tem dois princípios. Primeiro, o princípio da oração. Segundo, o princípio da vigilância. Então, primeiro, vigia. Segundo, ora. Mas se fizer os dois juntos, melhor ainda. Jesus disse: orai e vigiai, porque o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Então, quando nós oramos e nós vigiamos, o inimigo não encontrará brecha na nossa vida para destruir aquilo que nós estamos fazendo para Deus. Você não está fazendo para homem nenhum dessa terra, você está fazendo primeiramente para Deus. E aqui diz a palavra do Senhor que quando eles buscam a Deus, Deus dá a estratégia. E qual foi a estratégia que Deus deu? Pega os homens, reúne as suas famílias e coloca eles, cada um, para edificar o muro diante da sua casa. Porque conforme eles forem levantando os muros, eles vão estar levantando o muro aqui na frente e vendo a sua família atrás. E outra coisa, divide os moços. Metade dos moços trabalha e metade guerreia. Metade fica pronto para a guerra. Fala de oração e vigilância. E tem mais, até aqueles que estiverem trabalhando, uma mão, ferramenta, na outra mão, a espada. Ou seja, estejam prontos para trabalhar, mas estejam prontos para guerrear se for necessário. Vamos para a conclusão da nossa lição nesta noite. Terceiro e último ponto: qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Que vai trazer uma lição também para nossas vidas. 1. Os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Neemias disse aos seus inimigos: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Essa certeza nos guarda de precipitações e de falarmos palavras impensadas. Podemos assim governar o nosso espírito. 2. Os judeus venceram pela oração. Neemias era homem de oração. Com frequência, lê-se sobre como Neemias orava. Ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate. Aquele que ora coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-la. O mesmo Deus que nos exortou a orar, também prometeu nos responder às orações. 3. Devemos também orar. Orai sem cessar. Jesus deixou-nos o mesmo ensino. Falou-nos da necessidade de perseverarmos na oração, usando para isso uma parábola. Paulo exortou aos Efésios a perseverarem em oração e súplica no Espírito. E aos Colossenses ele escreveu: perseverar em oração. O que é então perseverança em oração? É impedir que alguma coisa nos estorve a orar, encontrando-nos apenas na oração. Precisamos de uma espécie de autodisciplina ou de controle sobre nós próprios. Marta não dispunha tempo para ficar aos pés de Jesus, porque estava ocupada. Quando começamos a orar, aparecem muitos obstáculos, mas devemos ser vitoriosos.
Temos que ter vitória também em nossos pensamentos, porque o inimigo quer nos impedir de orar, fazendo-nos pensar em outras coisas. B. É persistir em orar. Ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração, Daniel orou 21 dias e veio a resposta. E então ele soube que a resposta demorara, porque os espíritos malignos tinham impedido a resposta. Jesus mostrou a mesma verdade na parábola sobre a viúva. C. É orar até que venha a resposta. Devemos orar até que. Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa, e Paulo também orou 3 vezes, até que Deus lhe respondeu. Elias orou 7 vezes para que chovesse, e choveu. E os discípulos perseveraram em oração até que o fogo caiu. D. É uma prova de que o espírito de oração opera em nós. O Espírito Santo ora em nós enquanto trabalhamos, enquanto nos ocupamos de nossas tarefas diárias. O Espírito Santo não se preocupa acerca da posição do nosso corpo, isto é, se estamos ajoelhados, deitados ou em pé. Isto é o segredo de estarmos sempre orando. Dá liberdade ao Espírito e ele levar-te-á para esta gloriosa vida de oração. Aleluia. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Nós vamos fechar a nossa aula desta noite meditando aqui em 3 textos bíblicos: Romanos 8, 26, Efésios 6, 18 e Judas, capítulo único, versículo 20. Nós vamos aqui aos comentários. Primeiro, qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Primeiro, os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Queridos, quando Neemias recebeu a notícia que o povo dele estava sofrendo, estava em verdadeira miséria lá em Jerusalém, quando ele recebeu a notícia que os muros tinham sido queimados, que já há 70 anos o povo estava sofrendo aquela desolação, a Bíblia diz que ele chorou e ele foi orar. Ou seja, ele foi colocar aquela situação diante de Deus para saber qual que era a vontade de Deus para aquilo. Nós estudamos em outra lição que ele começou a orar em dezembro, e Deus só veio dar um direcionamento para ele em março. Ou seja, ele passou cerca de 90 dias orando sobre esse assunto, até que o rei deu uma oportunidade para ele falar o que ele queria. Foi quando ele foi se apresentar diante do rei. Ele estava com um semblante triste, está lá no capítulo 1 e 2 de Neemias, e o rei perguntou qual era o problema que ele tinha. Ele falou: você não está doente, então você está com algum problema no coração, você está triste, isso é algo na sua alma. E ele então orou a Deus de novo, e Deus direcionou ele a conversar com o rei. Quando ele conversou com o rei, ele recebeu a autorização do rei para ir até Jerusalém e reconstruir os muros. Então, quando ele começou a reconstruir os muros e que veio oposição, ele não tinha dúvida que ele estava fazendo a vontade de Deus. Se tem uma coisa que dá força para a gente vencer o obstáculo, a adversidade, é saber que nós não estamos em desobediência. E todo cristão sabe quando ele está obedecendo a Deus ou quando ele está desobedecendo. Por que ele sabe? Porque a Bíblia fala que em nós há o Espírito Santo. E o Espírito Santo, a Bíblia diz, palavras de Jesus, ele nos guiaria em toda a verdade. Então a gente sabe quando nós estamos fazendo algo que não é da vontade de Deus, nós estamos em desobediência. E quando nós estamos em desobediência, isso gera fraqueza, isso gera dúvida, isso gera incredulidade. Agora pensa, você está servindo a Deus, você está com a sua vida na medida do possível, buscando ao Senhor, sempre procurando estar mais perto de Deus. Você sabe que você está fazendo algo bom para o Senhor. Veio oposição, você não precisa ter medo. Por quê? Você não está fazendo algo que é contrário à vontade de Deus, você está fazendo o que é certo. E se você está fazendo o que é certo, Deus está contigo. E a palavra diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nesse ponto nós podemos descansar. Segundo lugar, aqui diz que os judeus venceram pela oração. Várias vezes no livro de Neemias, ele já começa, como eu acabei de citar, há instantes, que quando ele ouviu a notícia do que estava acontecendo, ele não saiu desesperado para agir, ele foi orar. E ele fez isso durante 90 dias, até Deus dar uma oportunidade para ele conversar com o rei. Quando o rei falou com ele, ele orou de novo. Ou seja, irmãos, muitas das vezes a gente perde grandes batalhas na vida espiritual, porque nós não queremos falar com Deus. E foi muito bem colocado aqui pelo comentarista, o pastor Eurico Bernstein,
que muitas das vezes não é a posição, não é se você está de joelho, não é se você está de pé, não é se você está prostrado, mas é a atitude. É muito importante, eu digo sempre, é muito importante. Nós começamos todos os nossos cultos, quarta, sexta e domingo, com 30 minutos de oração, com 20 minutos de oração de joelhos, mas só isso aqui não é suficiente. É importante onde você esteja sempre perguntando para Deus. Isso para mim já se tornou uma prática, você dizendo: Senhor, qual que é a tua vontade? O que o Senhor quer que eu faça? Senhor, se o Senhor não quiser que eu vá nessa direção, coloca obstáculo, coloca dificuldade, muda o meu coração. E quantas das vezes Deus faz isso na nossa vida? Irmãos, que a nossa oração não se resuma às orações que são feitas aqui no templo, às orações que são feitas aqui na igreja, mas que seja uma prática sua no dia a dia. Quando você for se alimentar, abaixe a sua cabeça ainda que alguns segundos, mas agradeça a Deus pelo pão, pelo alimento. Quando você for dormir, que você muitas vezes está tão cansado que não aguenta nem dobrar os joelhos, mas quando colocar a sua cabeça no travesseiro, agradeça a Deus por mais um dia de vida. Quando você se levantar, peça a direção de Deus para os seus projetos naquele dia. Vai comprar, vai vender, vai viajar. Diga: Senhor, se for da tua vontade, me leva, me traz, me ajuda a ir, não me deixa ir. Ou seja, é pedir esse direcionamento de Deus o tempo todo. Irmãos, se nós fizéssemos isso como Neemias fez, quantas outras vitórias nós teríamos de Deus? E nós concluímos a aula desta noite dizendo que nós também devemos orar como Neemias fez. Por quê? Quando nós oramos, nós não devemos deixar que alguma coisa estorve a oração. Irmãos, eu nunca vi tanta barreira que aparece quando nós decidimos orar. Você quer passear, não aparece dificuldade. Você quer comer, não aparece dificuldade. Tanta coisa que você quer fazer, não aparece dificuldade. Você fala assim: a partir de hoje eu quero chegar na igreja cedo para orar. Rapaz, é tanto embaraço. Você diz: a partir de hoje eu vou tirar um período de oração em tal horário do dia. É até vizinho que vai lá bater na sua porta que nunca foi. Por quê? É tudo estratégia do inimigo para você não orar. Mas quando você vence isso, você tem o seu particular com Deus, como diz a palavra do Senhor, gente, a nossa vida muda radicalmente. Então, quando nós perseveramos em orar, nós entendemos que essa oração ela tem que ser perseverante, porque tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que persistiram em orar. Porque quando você muitas vezes começa a orar e a resposta não vem logo, muita gente desiste. Por quê? Acha que Deus não está ouvindo. Daniel, irmãos, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que viveu em 3 impérios pagãos, da sua adolescência até 88 anos de idade, temente a Deus. Ele começou a orar, e a resposta de uma oração dele demorou 21 dias. Ele 21 dias clamando a Deus, de manhã, de tarde e de noite. Jesus contou uma parábola em Lucas 18, versículo 1 ao 6, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O próprio apóstolo Paulo, ele começou a orar, e ele era afrontado. A Bíblia fala que ele tinha um espinho na carne, mas ele por 3 vezes orou nesse sentido, até que ele tivesse resposta de Deus. Jesus orou na noite em que ele foi traído 3 vezes lá no jardim, até que as suas glândulas sudoríparas, elas começaram a se dilatar e ele começou a suar sangue. Mas ele insistiu na oração. A Bíblia fala que Elias, quando ele recebeu a palavra de Deus, que Deus depois de 3 anos e meio mandaria chuva sobre a terra, ele orou 7 vezes, até que apareceu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, para que a água descesse sobre a terra de Israel. Enfim, são exemplos que nós devemos orar, até que a resposta de Deus venha para as nossas vidas. Então, irmãos, nós entendemos que quando nós oramos, isso é uma prova que o Espírito de Deus, que é o Espírito da oração, opera em nós. Vamos ler lá os 3 textos? Primeiro, Romanos capítulo 8, versículo 26, para nós encerrarmos nesta noite. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Glória a Deus. Queridos, nem sempre orar é uma tarefa fácil, mas nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que conforme 1 Coríntios 3, 16, 17, 18,
Ele faz morada em nós, que somos templo de Deus, e Ele intercede também por nós. Ele nos ajuda nas nossas orações, porque muitas vezes a gente não sabe nem como pedir, mas Ele nos ajuda. Efésios 6,18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha aí, é 3 coisas, uma associada à outra: perseverança, vigilância e oração. E Paulo coloca tudo isso logo depois que ele fala da armadura de Deus. E por fim, Judas, versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Glória a Deus. Então, irmãos, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. O Pai está do nosso lado. Jesus Cristo, seu Filho, está do nosso lado. O Espírito Santo está conosco. Os seus anjos, diz a palavra lá em Hebreus capítulo 1, são espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna, estão do nosso lado. E os nossos irmãos em Cristo, a Bíblia fala através da carta de Pedro, nós não devemos nos apavorar com as tribulações que nós passamos, porque tem muitos irmãos passando pela mesma tribulação que nós estamos passando em vários locais do mundo, e estamos todos ligados pelo mesmo Espírito. Então nós temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos e irmãos do nosso lado. Que a gente não venha parar, que possamos continuar mediante tudo aquilo que Deus tem nos falado, e vencendo os obstáculos e as oposições que tentam nos tirar do alvo, que é Jesus. Amém? Nós vamos orar, agradecendo a Deus por esses momentos tão especiais que passamos aqui na casa do Pai, e que você guarde essa palavra no seu coração. Olha, o Espírito de Deus, Ele intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. E eu tenho certeza que nesta noite Ele já falou com você, Ele já falou comigo, e Ele já disse para cada um de nós: eu tenho uma obra na sua vida. Não desista, não pare. Sou eu que te chamei, sou eu que te habilito a cada dia, e sou eu que vou te usar tremendamente. As estratégias do inimigo virão para tentar fazer você parar, se é que já não vieram, mas maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. E como nós lemos aqui no texto desta noite, aquele que vence é aquele que usa a fé, é aquele que crê no poder de Deus, é aquele que busca no Senhor a suficiência para superar as adversidades. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, os irmãos que estão conosco aqui nesta noite e aqueles que nos acompanharam por essa transmissão ao vivo. Vamos colocar nossa vida diante de Deus. Sexta-feira nós estamos aqui novamente às 19h30 para o culto de sexta-feira profética, com a palavra de Deus para você, para a sua vida e para a sua família. E domingo, 18 horas, estamos aqui de joelhos orando a Deus, e às 18h30 começamos o louvor, a adoração e a nossa live. Que Deus abençoe você, guarde você, sua casa e a sua família. Oremos a Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tudo que ouvimos da tua parte nesta noite. O inimigo, meu Deus, até tentou parar a trajetória dessa pessoa que está nos acompanhando nesta noite, meu Deus. Eu percebo aqui e sinto pelo teu Espírito, meu Deus, que alguém o Senhor colocou aí do outro lado, para dizer para que essa pessoa não pare, não desista do projeto do Senhor para a vida dela, porque o inimigo tem usado todas estas estratégias, meu Deus, para desanimar esta pessoa, para fazê-la desistir, ó Pai, do ministério, da chamada, da obra que o Senhor tem com ela, Senhor. Mas o Senhor me colocou aqui do outro lado para dizer para ela que foi o Senhor que a chamou, a escolheu, está capacitando a cada dia para que possa fazer a diferença, Pai, na vida de muitas e muitas pessoas. Senhor, pelo teu Espírito nós clamamos agora. Ajuda essa pessoa a orar, ajuda essa igreja a orar, me ajuda a orar, Senhor, e a vencermos as tribulações, as tentações e os obstáculos que vêm para tentar parar a nossa trajetória ministerial, a nossa trajetória espiritual, a nossa trajetória como igreja, meu Deus. Abençoe a DJL, abençoe as demais igrejas co-irmãs desta região, Senhor. Nós somos teu povo, ó Pai, e nós estamos aqui para proclamar o teu reino e a tua vontade. Usa-nos para a glória do teu nome, Pai, e não deixa que nenhuma pandemia,
nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Se você puder, compartilhe esta live com outras pessoas, para que outras vidas recebam isso que você recebeu nesta noite. Renovo da parte do Senhor, para você continuar na caminhada e na obra de Deus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor.